Ele me chamou de controladora, depois de flertar com outra bem na minha frente, sem vergonha. Me chamo Laura. Tenho 28 anos e moro em Cajazeiras, uma cidade onde o calor do sertão paraibano parece queimar não só a pele, mas também qualquer ilusão que você insista em carregar. Foi aqui, nessa terra de sol inclemente e gente de palavra dura, que achei que tinha finalmente encontrado o amor verdadeiro. Felipe apareceu na minha vida como um vendaval, desses que chegam de repente, refrescam tudo por alguns instantes e depois deixam apenas destroços pelo caminho. Arquiteto, 32 anos, sorriso fácil e um jeito de falar que fazia qualquer besteira parecer poesia. Ele tinha aquele charme perigoso, sabe? O tipo que te faz ignorar as bandeiras vermelhas tremulando bem na sua frente. No começo, confesso, me entreguei completamente. Felipe me ligava todos os dias. Mandava mensagens de bom dia com aqueles emojis bobos que me faziam sorrir sozinha no espelho do banheiro. Falava sobre o futuro como se já me conhecesse há anos. Como se nossa história já estivesse escrita em algum lugar e a gente só estivesse seguindo o roteiro. Você vai ser minha arquiteta do coração, dizia ele. E eu ria, boba, achando aquilo a coisa mais romântica do mundo. Mas com o tempo, e o tempo tem essa mania de revelar o que a gente preferia não ver, as pequenas rachaduras começaram a aparecer. Mensagens que desapareciam do celular dele. Conversas que eram interrompidas bruscamente quando eu entrava na sala. Aquele jeito de desviar o olhar quando eu perguntava sobre a ex-namorada. Você é muito desconfiada, Laura, ele dizia, virando tudo contra mim, como se o problema fosse minha insegurança, e não as atitudes dele. Amanda, minha melhor amiga desde os tempos de escola, tentava me alertar. A gente se conhecia desde que compartilhávamos o lanche no intervalo, e sonhávamos em sair daquela cidade pequena onde todo mundo conhece todo mundo. Ela nunca gostou do Felipe. Esse homem tem algo de errado, Laura. Eu sinto, dizia ela, enquanto tomávamos cerveja gelada na varanda da minha casa, vendo o sol se pôr atrás das serras. Você só não gosta dele porque é ciumenta, eu retrucava, defendendo Felipe como se estivesse defendendo a mim mesma. Mas Amanda tinha razão, e eu descobri isso da pior forma possível. Tudo desmoronou numa sexta-feira abafada de novembro. Felipe tinha me chamado para uma confraternização com os amigos dele na casa do primo, no bairro do centro. Eu estava animada. Tinha comprado um vestido novo naquela loja da Avenida Coronel José Bezerra. Queria causar boa impressão. Queria que os amigos dele me vissem como a namorada perfeita, a mulher que estava ao lado dele. Quando chegamos, a casa estava cheia, música alta, gente rindo, aquele cheiro de churrasco misturado com cerveja derramada. Felipe me apresentou para alguns conhecidos e depois simplesmente me abandonou. Fiquei ali, segurando o meu copo de plástico vermelho, sorrindo para estranhos, tentando parecer à vontade. Foi quando vi. Ele estava encostado na parede da cozinha, conversando com uma mulher morena de cabelos longos e risada escandalosa. Não seria nada demais se fosse só uma conversa. Mas não era. Felipe tocava o braço dela, inclinava o corpo na direção dela, sussurrava coisas que a faziam rir e morder o lábio inferior. Trocavam olhares que conheciam segredos. E o pior, ele fazia tudo aquilo com a naturalidade de quem não tem nada a esconder. Ou melhor, de quem não se importa em ser visto. Como se eu não estivesse ali. Como se eu fosse invisível. Senti meu estômago revirar. O vestido novo de repente parecia ridículo. Apertado demais. Colorido demais. Atravessei a sala, o coração batendo tão forte que abafava a música. Quando cheguei perto deles, Felipe nem se afastou. A gente precisa conversar, disse, a voz tremendo apesar do esforço para parecer firme. Ele me olhou com aquela expressão de quem foi interrompido no meio de algo importante. Agora, uma Laura. Tô só conversando aqui com a Júlia. Relaxa. Conversando? A palavra saiu cortante. Felipe, você tá flertando com ela na minha frente. A música pareceu baixar. Algumas pessoas olharam na nossa direção. Júlia deu um sorriso desconfortável e se afastou. E Felipe, meu namorado, o homem que jurava me amar, apenas suspirou e sorriu. Sorriu. Você tá exagerando, Laura. Você é muito controladora. Aquelas palavras me atingiram como um soco. Não foi a traição em si. Foi a manipulação. A forma como ele virou a situação, fazendo parecer que o problema era eu, que a louca da história era eu. Ali, naquela cozinha cheia de gente que eu mal conhecia, senti algo quebrar dentro de mim. Não era só vergonha, era raiva.
Era a certeza de que aquilo não era a primeira vez, e não seria a última. E foi nesse momento, com os olhos ardendo de lágrimas contidas e as mãos tremendo de fúria, que tomei uma decisão. Eu não ia mais ser invisível. Saí daquela festa sem olhar para trás. Felipe tentou me seguir até o portão, falando alto, fazendo aquela cena toda como se eu fosse a louca que estava estragando a noite dele. Chamei um Uber e passei os 20 minutos de volta para casa em silêncio, vendo as luzes da cidade embaçadas pelas lágrimas que eu me recusava a deixar cair. Quando cheguei em casa, a primeira coisa que fiz foi ligar para Amanda. Ele fez de novo. Foi tudo o que consegui dizer antes da voz falhar. Ela não perguntou nada, apenas disse que estaria na minha casa em 10 minutos. Amanda chegou com uma garrafa de vinho barato e aquele abraço apertado que só uma amiga de verdade sabe dar. A gente se sentou no chão da sala e eu contei tudo, cada detalhe daquela noite humilhante, cada palavra que Felipe tinha usado para me fazer sentir pequena. Laura, você precisa abrir os olhos, disse ela, segurando minha mão. Isso não é amor, isso é controle. Ele te manipula, te faz duvidar de você mesma. Isso tem nome: abuso emocional. Ouvi aquelas palavras e algo dentro de mim estremeceu. Abuso emocional. Nunca tinha pensado nesses termos. Sempre achei que abuso era algo físico, visível, gritante. Mas Amanda estava certa. O que Felipe fazia comigo era sutil, silencioso, mas profundamente destrutivo. Naquela noite, depois que Amanda foi embora, fiquei acordada repassando mentalmente cada momento do nosso relacionamento. E quanto mais eu pensava, mais situações vinham à tona, como peças de um quebra-cabeça macabro que finalmente se encaixavam. Lembrei da vez que encontrei mensagens apagadas no celular dele. Quando questionei, ele disse que era só spam e me acusou de invadir a privacidade dele. Me senti tão culpada que pedi desculpas. Lembrei de quando ele sumiu por um fim de semana inteiro, dizendo que estava resolvendo coisas da obra, em João Pessoa. Voltou com um cheiro de perfume feminino na camisa. Quando comentei, ele riu e disse que eu estava revendo coisas. Lembrei das inúmeras vezes que ele brincava com outras mulheres na minha frente. Toques sutis, elogios exagerados, aquele jeito de fazer a outra se sentir especial enquanto eu era reduzida à plateia. E quando eu reclamava, sempre vinha a mesma resposta. Você é muito ciumenta, Laura. Isso vai acabar com a gente. Ele invertia tudo, sempre. Me fazia pedir desculpas por sentimentos que ele próprio provocava. Passei os dias seguintes em um estado estranho, meio zumbi, meio desperta pela primeira vez em meses. Não atendi às ligações de Felipe. Bloqueei temporariamente o WhatsApp dele. Precisava desse espaço para pensar, para respirar sem que a voz dele estivesse me dizendo o que eu deveria sentir. Foi quando Marcelo entrou na história. Marcelo era amigo dos dois, ou pelo menos, eu achava que era. Ele trabalhava no mesmo escritório de arquitetura que Felipe e sempre foi cordial comigo, mas mantinha distância, como se soubesse de algo que não podia contar. Numa terça-feira, ele me mandou uma mensagem pelo Instagram. Laura, a gente precisa conversar. Tem coisas que você deveria saber sobre o Felipe. Meu coração disparou. Marquei um café com ele naquela mesma tarde, numa padaria discreta no bairro Jardim Adélia, longe dos lugares que eu e Felipe costumávamos frequentar. Marcelo chegou com uma expressão séria, carregando o peso de quem está prestes a destruir a ilusão de alguém. Pedimos 2 cafés pretos, e ele foi direto ao ponto. Ele te trai, Laura. Já faz tempo. As palavras saíram cruas, sem rodeios. Senti o estômago revirar, mas algo em mim já esperava por aquilo. Talvez eu sempre soubesse, no fundo, mas escolhesse ignorar. Como você sabe? Perguntei, a voz saindo mais firme do que eu imaginava, porque eu vi, várias vezes. Marcelo suspirou e passou a mão pelo cabelo. Aquela Júlia da festa, ele se vêem há meses. E não é só ela, tem outras. Ele é bom em esconder, mas no escritório todo mundo sabe. Eu me calei porque não achava que era meu lugar me intrometer, mas depois do que aconteceu na festa, não dá mais para ficar quieto. Senti uma mistura de raiva e gratidão. Raiva pelo tempo perdido, pela humilhação, pelas vezes que duvidei de mim mesma. Gratidão por finalmente ter alguém confirmando que eu não estava louca. Você tem como provar? Perguntei. E Marcelo me olhou surpreso. Tenho alguns prints de conversas que ele deixou aberto no computador do escritório. Posso te mandar. Mas, Laura, pra quê?
Você já sabe a verdade. Porque eu não vou mais ser a louca da história, respondi. E pela primeira vez em semanas, senti um esboço de sorriso no rosto. Se ele quer jogar sujo, eu aprendo a jogar também. Marcelo me passou o material naquela mesma tarde. Prints de conversas íntimas, registros de encontros, mentiras meticulosamente construídas. Cada imagem que eu via era uma facada, mas também era combustível. Eu estava juntando as peças, montando o meu próprio quebra-cabeça. Naquela noite, quando Felipe finalmente conseguiu falar comigo, depois de 3 dias de insistência, ele veio com aquele discurso ensaiado de sempre. Amor, a gente precisa conversar. Eu sei que exagerei na festa, mas você também exagerou na reação. A gente precisa se entender melhor. Ouvi tudo em silêncio. E quando ele terminou, respondi com uma voz calma que nem eu mesma reconheci. Você tem razão, Felipe. A gente precisa se entender melhor. Ele suspirou aliviado do outro lado da linha, achando que tinha me convencido mais uma vez. Mas ele não sabia que eu não era mais a mesma Laura de uma semana atrás. Eu tinha acordado. E agora era a hora de jogar o jogo dele. Nos dias que se seguiram, me transformei em outra pessoa. Ou talvez, finalmente voltei a ser quem eu era antes de Felipe. Aquela Laura observadora, inteligente, que não aceitava migalhas de ninguém. Voltei a atender as ligações dele. Aceitei seus pedidos de desculpas com um sorriso contido. Deixei que ele achasse que tinha me convencido mais uma vez de que o problema estava na minha cabeça. Felipe ficou aliviado, satisfeito até. Afinal, era isso que ele sempre fazia. Me quebrava e depois me remontava do jeito que convinha a ele. Mas dessa vez, havia uma diferença crucial. Eu estava consciente. Amanda ficou preocupada quando contei meu plano. Laura, isso é perigoso. Você vai se machucar mais ainda, disse ela, enquanto tomávamos tereré na varanda, tentando escapar do calor sufocante daquela quinta-feira. Eu já estou machucada, Amanda. A diferença é que agora eu sei disso. Olhei para ela com uma determinação que surpreendeu a nós duas. Ele me fez de idiota durante meses. Me fez questionar minha própria sanidade. Agora é minha vez de mostrar para ele como é estar do outro lado. Não era sobre vingança. Era sobre justiça. Sobre recuperar meu poder. Comecei devagar. Passei a ser mais misteriosa, menos disponível. Quando Felipe me ligava, às vezes eu simplesmente não atendia. Deixava o celular tocar até cair na caixa postal. E só retornava horas depois com uma desculpa vaga. Desculpa, amor. Estava resolvendo umas coisas. Ele não gostou. Percebi pela forma como a voz dele ficava mais tensa, mais controladora. O que você estava fazendo que não podia atender? Perguntava, tentando parecer casual, mas falhando miseramente. Ah, estava com o pessoal do trabalho. Você sabe como é, respondia, deixando a frase no ar, cheia de espaços em branco para a imaginação dele preencher. Comecei a postar fotos nas redes sociais. Nada óbvio, nada vulgar. Apenas eu, arrumada, sorrindo, vivendo. Fotos com Amanda em restaurantes novos. Fotos no trabalho, ao lado de colegas homens que ele não conhecia. Uma selfie no espelho do banheiro com a legenda: Recomeços. Simples assim. Felipe viu cada uma delas. Sei porque ele começou a comentar compulsivamente, marcando o território como um cão inseguro. Linda, amor, essa é minha. Saudades de você. Era patético e, estranhamente, libertador. Eu estava vendo por trás da máscara dele pela primeira vez. Um dia, propositalmente deixei meu celular desbloqueado na mesa enquanto ia ao banheiro. Quando voltei, percebi que ele tinha mexido. O ângulo estava diferente, a tela ainda quente. Fingi que não notei nada, mas sorri por dentro. O manipulador estava se tornando o manipulado. Criei situações ambíguas de propósito. Mencionava um colega novo do trabalho, que era super atencioso. Ria alto ao telefone quando conversava com Marcelo, que tinha virado meu cúmplice nessa operação. Deixava o celular virar de tela para baixo quando Felipe estava por perto. Pequenos gestos, insignificantes isoladamente, mas juntos formavam uma narrativa que corroía a confiança dele. Quem era no telefone? Ele perguntava, tentando soar desinteressado. Ah, só um amigo, eu respondia, voltando a atenção para a televisão, como se a pergunta não merecesse mais do que isso. Via a frustração crescendo nos olhos dele. O homem que sempre teve todas as respostas, que sempre controlou a narrativa, estava perdendo o chão. E eu estava aprendendo que meu silêncio era mais poderoso do que qualquer confronto.
Marcelo continuava me passando informações. Descobri que Felipe tinha brigado com Júlia porque ela queria um relacionamento sério, que ele andava paranoico no escritório, constantemente checando o celular, com medo de que eu descobrisse algo. Irônico, considerando que eu já sabia de tudo. Ele tá diferente. Marcelo me contou numa de nossas conversas secretas. Nervoso, ansioso. Ontem chegou a me perguntar se eu tinha visto você com alguém. Ri. Pela primeira vez em meses. Ri de verdade. Daquele jeito que faz o estômago doer. O ápice dessa fase veio numa sexta-feira. Felipe tinha ido ao meu apartamento sem avisar. Algo que ele sempre fez, mas que agora me incomodava profundamente. Toquei a campainha e demorei propositalmente para abrir, deixando-o esperando no corredor. Quando abri a porta, estava de roupão, o cabelo molhado da ducha. Você não me avisou que vinha, disse, não o convidando para entrar imediatamente. Desde quando preciso avisar para ver minha namorada? Ele tentou rir, mas havia tensão na voz. Não precisa, mas seria educado. Deixei-o entrar finalmente, mas mantive uma distância física que ele notou. Felipe ficou a noite toda inquieto. Checava meu celular com o canto do olho. Fazia perguntas disfarçadas sobre meu dia, meus amigos, meus planos. Tentava tocar em mim, e eu me desviava sutilmente, sempre com uma desculpa na ponta da língua. Estava cansada, tinha dor de cabeça, queria dormir cedo. Quando ele finalmente foi embora, perto da meia-noite, vi no rosto dele algo que nunca tinha visto antes. Insegurança, medo, a sensação de estar perdendo o controle. E percebi que aquele era apenas o começo. Sentei na cama, olhando para o teto do meu quarto, e pela primeira vez em meses não senti aquele aperto no peito. Não senti a ansiedade corrosiva de estar com alguém que me fazia sentir pequena. Senti algo diferente. Senti poder. Felipe me ensinou a jogar o jogo dele. E agora, eu estava jogando melhor. Felipe estava desmoronando. E eu assistia a tudo de camarote. Nas semanas seguintes, o homem que sempre teve controle absoluto sobre as situações começou a se revelar pelo que realmente era. Um menino inseguro, viciado em validação, incapaz de lidar com a própria medicina. Cada mensagem dele transbordava desespero disfarçado de preocupação. Cada ligação não atendida o deixava mais à beira de um colapso. Amor, cadê você? Tô preocupado. Por que você não responde minhas mensagens? A gente precisa se ver. Sinto que você tá distante. Eu respondia sempre no meu tempo. Às vezes demorava horas, outras vezes um dia inteiro. E quando respondia, era sempre algo vago, casual, como se a angústia dele não me afetasse minimamente. Desculpa, estava ocupada. A gente se vê em breve, tá? Tô bem, só cansada. Uma tarde, ele apareceu no meu trabalho. Entrou na recepção da imobiliária onde eu trabalhava como corretora, com aquele sorriso forçado e um buquê de flores nas mãos. Minha colega Suelen me avisou pelo interfone, a voz carregada de curiosidade. Laura, tem um bonitão aqui querendo falar com você. Desci as escadas devagar, ajeitando o cabelo, preparando minha máscara de surpresa. Felipe estava encostado no balcão, tentando parecer confiante, mas eu via a tensão nos ombros dele, o jeito como segurava as flores com força demais. Felipe, o que você tá fazendo aqui? Perguntei, mantendo uma distância segura. Trouxe flores para você. Pensei em fazer uma surpresa. Ele estendeu o buquê, mas havia algo nos olhos dele que não era romântico. Era possessivo, controlador. A gente quase não se vê mais, Laura. Parece que você tá me evitando. Peguei as flores, cheirei educadamente. Não tô evitando ninguém, amor. Só tô com muito trabalho. Você sabe como é final de mês, né? Sorri, mas não foi um sorriso caloroso. Foi cortês, distante. Obrigada pelas flores. Mas agora preciso voltar. Tenho reunião daqui a pouco. Reunião com quem? A pergunta saiu rápido demais, revelando a paranoia. Com clientes, Felipe, é meu trabalho. Olhei para ele com uma expressão que misturava confusão e leve irritação. Por que você tá sendo tão estranho ultimamente? E ali, naquele momento, fiz exatamente o que ele sempre fez comigo. Inverti a situação. Transformei a insegurança legítima dele em defeito de caráter. Ele percebeu, ficou desconcertado, tentou se explicar, mas eu já estava subindo as escadas de volta para o escritório. A gente conversa depois, disse por cima do ombro, deixando-o ali, sozinho, segurando a culpa que eu acabara de colocar nos ombros dele. Naquela noite, Amanda veio em casa.
Trouxe pizza e refrigerante, e a gente se sentou no sofá como nos velhos tempos, quando não havia Felipe para ocupar todo o espaço da minha vida. Você tá conseguindo, Laura, disse ela, com um misto de orgulho e preocupação no olhar. Mas até quando vai continuar com isso? Mordi um pedaço de pizza, pensando na resposta. Até eu sentir que acabou. Até eu olhar para ele e não sentir mais nada. Pausei, encarando minha melhor amiga. Você entende? Eu preciso disso. Preciso ver ele do jeito que ele me fez sentir. Pequeno, duvidando de si mesmo. Invisível. Amanda assentiu, mas havia tristeza em seus olhos. Só não se perca no processo. Não se torne o que ele é. Aquelas palavras me perseguiram a noite inteira. Será que eu estava me tornando igual a Felipe? Será que a linha entre justiça e vingança era tão tênue assim? Fiquei horas acordada, repassando cada ação, cada palavra, cada silêncio calculado. Mas então lembrei. Lembrei de todas as vezes que chorei escondida no banheiro, das noites em que duvidei da minha própria sanidade, das humilhações públicas, dos você tá exagerando, e a você é muito controladora, e a culpa se dissipou como fumaça. Felipe me procurou novamente no fim de semana. Queria que a gente jantasse fora, disse que precisava reconquistar nosso relacionamento. Aceitei, mas com uma condição. Eu escolheria o restaurante. Marquei no bistrô da praça, um lugar chique no centro de Cajazeiras, onde eu sabia que encontraríamos conhecidos. Caprichei no visual, vestido vermelho, cabelo solto, maquiagem impecável. Não por ele, por mim. Quando cheguei, Felipe já estava lá, nervoso, mexendo no celular compulsivamente. Levantou-se ao me ver, tentou me beijar na boca, mas virei o rosto no último segundo, fazendo o beijo pousar no meu rosto. Um gesto pequeno, mas devastador. Durante o jantar, fui cordial, educada, mas distante. Respondia às perguntas dele com monossílabos. Checava meu celular com frequência, sorrindo para a tela às vezes, sem explicar o porquê. Cada vez que fazia isso, via a mandíbula dele contrair, os dedos apertando o guardanapo com força. Quem é? Perguntou finalmente, quando sorri para mais uma mensagem. Olhei para ele como se tivesse esquecido que ele estava ali. Ah, é só Amanda mandando memes. Relaxa. Mas não era Amanda. Era Marcelo, me atualizando sobre mais uma mentira de Felipe que ele havia descoberto. Mas Felipe não precisava saber disso. Deixei que a imaginação dele preenchesse os espaços em branco. O jantar foi tenso, desconfortável. Exatamente como todas as vezes que jantei com ele enquanto flertava com outras mulheres. Quando terminamos, ele tentou segurar minha mão na saída. Laura, o que está acontecendo com a gente? A voz dele tremia, algo raro. Eu sinto que você não está mais aqui, que você já foi embora. Olhei para aquele homem que um dia me fez acreditar em contos de fadas e senti... nada, absolutamente nada. Talvez você esteja certo, Felipe, disse, soltando minha mão da dele. Talvez eu já tenha ido embora faz tempo, e você só está percebendo agora. Entrei no carro e parti, deixando-o sozinho no estacionamento, sob a luz amarelada dos postes, com o peso das próprias mentiras finalmente caindo sobre os ombros. E enquanto dirigia pelas ruas silenciosas de Cajazeiras, percebi que estava pronta, pronta para o fim, pronta para o confronto final. O convite chegou numa quarta-feira à tarde. Felipe mandou uma mensagem longa, daquelas que tentam soar espontâneas, mas são claramente calculadas. Dizia que a mãe dele queria me ver, que sentia minha falta, que estava preparando um jantar especial no sábado. Ela quer que a gente recomece, amor. Eu também quero. Por favor, vem. Li a mensagem 3 vezes. Sorri. Era a oportunidade perfeita. Amanda achou que eu estava louca quando contei o plano. Laura, você tem certeza disso? Vai ser pesado. Para todo mundo, disse ela, sentada na beirada da minha cama, me vendo separar a roupa que usaria. Eu nunca tive tanta certeza de algo na vida. Peguei a pasta que vinha montando nas últimas semanas, cheia de prints, conversas, provas. Ele me humilhou publicamente várias vezes. Manda, fez eu me sentir louca na frente dos amigos dele. Agora é minha vez de mostrar quem ele realmente é. Ela suspirou, mas assentiu. Conhecia aquele olhar no meu rosto. Era o olhar de quem já tinha decidido, e não voltaria atrás. O sábado chegou com um céu alaranjado típico do sertão. Vesti um vestido branco simples. Nada provocativo, nada exagerado.
Queria parecer exatamente o que era, uma mulher que tinha recuperado sua dignidade. Peguei a pasta, coloquei dentro de uma bolsa discreta e parti para a casa da mãe do Felipe, no bairro dos Coqueiros. Dona Fátima me recebeu com aquele abraço apertado de sempre, cheirando a perfume doce e tempero. A mesa estava posta com capricho, toalha bordada, flores no centro, aquela louça boa que ela só usava em ocasiões especiais. Felipe estava na sala, arrumado, tenso, tentando sorrir. "Que bom que você veio", disse ele, tentando me beijar. Deixei, mas foi um beijo frio, protocolar. O jantar começou tranquilo. Dona Fátima falava sobre a vizinhança, sobre a igreja, sobre como estava feliz de nos ver juntos de novo. Felipe me olhava de soslaio, tentando decifrar meu humor, minha intenção. Eu mantinha um sorriso leve, respondia educadamente, comia devagar. Foi quando meu celular vibrou na bolsa. Peguei, olhei a tela e deixei escapar uma risada baixa. Nada escandaloso, apenas uma risada genuína, do tipo que surge quando você lê algo engraçado. "O que foi?" Felipe perguntou, e havia uma tensão na voz que não passou despercebida por Dona Fátima. "Nada, só uma mensagem", respondi, guardando o celular, voltando a comer meu escondidinho de carne seca. Mas Felipe não deixou passar. Não conseguia. A paranoia que eu tinha cultivado nele durante semanas finalmente explodiu. "Mensagem de quem? Laura? De um amigo? Felipe, relaxa." Olhei para ele com uma expressão calma, quase entediada. "Que amigo? Por que você tá rindo?" A voz dele subiu de tom. Dona Fátima parou de comer, olhando entre nós dois, confusa. "Filho, o que tá acontecendo?" "O que tá acontecendo é que ela tá me traindo." Felipe levantou da cadeira, apontando para mim. "Tá brincando com meus sentimentos. Fica rindo de mensagem, me evitando, sendo fria. Você tá com outro, não tá, Laura?" O silêncio que caiu sobre aquela mesa foi absoluto. Dona Fátima me olhava chocada. Felipe estava de pé, respirando pesado, esperando que eu negasse, que eu chorasse, que eu implorasse perdão. Mas eu não fiz nada disso. Calmamente, levantei da cadeira, abri minha bolsa e tirei a pasta. Coloquei em cima da mesa, ao lado do prato de Dona Fátima. Ela olhou para mim, depois para a pasta, sem entender. "O que é isso?" perguntou. "É a verdade", respondi, abrindo a pasta. São prints de conversas do Felipe com outras mulheres. Júlia, Camila, Fernanda. São mensagens apagadas que ele tentou esconder. São registros de traições, mentiras, manipulações, tudo que ele fez comigo durante meses. Virei as páginas devagar, deixando que Dona Fátima visse cada imagem, cada conversa sórdida, cada mentira descarada. Felipe ficou pálido. Tentou pegar a pasta, mas eu afastei. "Laura, para com isso. Você tá louca?" gritou ele, mas a voz saía trêmula, desesperada. "Louca?" Olhei para ele, e pela primeira vez em semanas, deixei toda a raiva, toda a dor, virem à superfície. Louca era eu quando acreditava em você, quando duvidava de mim mesma, porque você me fazia sentir que eu era o problema. Quando pedia desculpas por sentir ciúmes das coisas que você deliberadamente fazia. Dona Fátima olhava para os papéis com lágrimas nos olhos. Olhava para o filho como se o visse pela primeira vez. "Felipe, isso é verdade?" A voz dela era um sussurro quebrado. Ele não respondeu. Apenas ficou ali, de pé, destruído. "Controladora?" Continuei. Minha voz firme, clara. "Não, Felipe. Eu só aprendi com o melhor. Você me ensinou que manipulação funciona, que fazer alguém duvidar de si mesmo é poder. Mas sabe o que eu descobri? Descobri que eu sou mais forte do que você jamais será." Peguei minha bolsa, deixando a pasta sobre a mesa. "Dona Fátima, me desculpe por isso. A senhora não merecia ver essa cena. Mas seu filho precisa entender que não pode destruir as pessoas sem consequências." Saí daquela casa com a cabeça erguida, sob o céu estrelado de Cajazeiras. Ouvi Felipe me chamando, a voz embargada, mas não olhei para trás. Não havia mais nada ali para mim. Nos dias que se seguiram, ele tentou de tudo. Ligações, mensagens, flores na porta do meu apartamento. Até apareceu no meu trabalho mais uma vez, mas dessa vez eu nem desci para atendê-lo. Pedi para Suelen dizer que eu não estava disponível. Uma semana depois, Amanda e eu estávamos na varanda, vendo o pôr do sol tingir o céu de laranja e rosa. "Como você se sente?" perguntou ela. Pensei na resposta.
Procurei dentro de mim aquela dor, aquela raiva, aquele desejo de vingança que tinha me consumido, e percebi que não estava mais lá. Me sinto livre, Manda. Finalmente livre. E era verdade. Eu não queria mais vingança. Não queria mais provar nada. Já tinha provado, para ele, para mim mesma, para o mundo. Eu tinha me recuperado. Tinha encontrado minha voz novamente. Felipe me ensinou muitas coisas, mesmo sem querer. Me ensinou que amor não é controle, que confiança não se constrói com medo, que minha sanidade vale mais do que qualquer relacionamento. E, principalmente, me ensinou que a melhor vingança não é fazer alguém sofrer, é se libertar, é seguir em frente, é escolher a si mesma, sempre. Olhei para o horizonte, para o sol se pondo sobre minha cidade quente e intensa, e sorri. Um sorriso verdadeiro, leve, sem peso. Eu tinha voltado, e dessa vez, para ficar. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.